Olá, boa noite. Como vocês estão? Espero que todos muito bem, né? Depois de um feriadão, todo mundo descansado e pronto para continuar a batalha. Vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre implementação da assistência de enfermagem. Eu gostaria de falar para vocês que eu dei uma pausa no nosso conteúdo, né? Quando eu retornei à aula de diagnóstico, a última aula que fizemos antes do feriado, e que iremos fazer outras aulas daquela mesma forma, né? Ao vivo e um estilo de aula com estudo de caso para que vocês realmente exercitem o raciocínio crítico, né? De vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre implementação da assistência de enfermagem. Essa aula geralmente ela é dada juntamente com a aula de evolução de enfermagem, porém eu quebrei ela vai ficar uma aulinha bem curtinha, porque eu quero que vocês exercitem de fato. Gente, eu costumo falar que quem faz a faculdade é o aluno. Por quê? Porque a gente isso eu aprendi com um amigo meu, né? A gente dá a vara, dá o anzol, dá a isca e ensina a pescar. Vocês precisam pescar. Vocês precisam exercitar, vocês precisam estudar, né? E não só exercitar e estudar o que a gente passa aqui, o que a gente passa, a atividade que a gente passa, mas vocês precisam buscar outras coisas. Vocês precisam estar sempre buscando outras coisas para enriquecer, né, o estudo, o conhecimento mesmo. Tá? Vamos lá. Para a gente falar sobre implementação da nossa assistência enquanto enfermeiros, a gente precisa saber o que é implementar. Implementar, gente, é suprir de suprimentos, pôr em execução, pôr em prática, plano, programa ou projeto, realizar. Tá, isso é implementar. Então vamos conceituar algumas coisinhas para a gente conseguir compreender o que é a implementação a implementação da assistência de enfermagem. Planejamento. O planejamento ele pode ser definido como a decisão antecipada do que fazer, quem faz, como, quando e onde fazer. Assim, o planejamento envolve escolhas, uma necessidade de escolher a partir de várias alternativas. O planejamento da assistência de enfermagem é a determinação das ações de enfermagem pela utilização de um método de trabalho a fim de atender a necessidade do paciente. É como eu já comentei com vocês em outras aulas. Quando a gente pensa em um diagnóstico, quando a gente está ali exercitando o nosso raciocínio, né, crítico, a gente está ali pensando no que, na hipótese diagnóstica, relacionando problemas, relacionando com alguma patologia já clínica, para poder a gente conseguir definir o nosso diagnóstico de enfermagem, a gente já pensa lá na frente, a gente já pensa o que a gente vai fazer para melhorar essa situação desse paciente, esse diagnóstico. Né? Eu falo no sentido de um diagnóstico de risco ou de um diagnóstico de problema. O que a gente vai estar fazendo para poder melhorar, como que a gente vai evoluir esse paciente, melhorar esse paciente, evoluir, fazer com que esse paciente evolua para um bom prognóstico. Então, quando a gente pensa em algo, eu gosto sempre de dar exemplos de lesão, de ferida, porque é algo, digamos que mais palpável, mais real, para que vocês consigam compreender quando eu falo. Por exemplo, quando eu vejo uma lesão, quando eu coloco ali, por exemplo, que um paciente ele tem um risco de lesão ou que ele já tem a integridade tissular da pele prejudicada, eu já imagino o que eu vou usar naquele paciente para tratar, né? O que eu vou indicar, né? Na nossa parte de prescrição, não na parte medicamentosa, mas o que eu vou indicar de prescrição, de mudança de decúbito, né? Se o médico ele foi lá e ele prescreveu um creme, se na prescrição médica tem um creme ou uma pomada para estar realizando, a gente pode também
está colocando na nossa prescrição, que é uma prescrição de cuidados. Então, se é uma área de cuidados, a gente pode estar colocando também, tá? O plano assistencial. O que é um plano assistencial? É a determinação global da assistência de enfermagem de acordo com os diagnósticos de enfermagem. Desta forma, analisa-se os problemas de enfermagem identificados e então lista-se as futuras ações assistenciais. É o que eu acabei de falar. Quando a gente pensa num quadro de um paciente, a gente já está pensando lá na frente no prognóstico positivo bom para esse paciente, a gente já está imaginando esse paciente bom, certo? E o que eu fiz para poder esse paciente melhorar? O que eu vou fazer enquanto enfermeira para esse paciente melhorar? O que vocês vão fazer enquanto enfermeiros e enfermeiras para esse paciente melhorar? As ações planejadas, elas são divididas em 4 subgrupos, né? Que é o fazer e o ajudar, que é quando você faz e você executa algo para o paciente. A parte de orientação, quando você faz uma orientação acerca de uma patologia. Por exemplo, o senhor, um paciente é diagnosticado com pressão alta, né? Hipertensão arterial sistêmica. Você vai lá orientar esse paciente no sentido da ingesta hídrica dele, que tem que melhorar, no sentido de uma nutrição hipossódica, restrita de sódio, restrita de sal, né? A supervisão, quando você precisa supervisionar o paciente na realização de algo. E o encaminhamento, quando você precisa encaminhar esse paciente para avaliação de outros profissionais, né? Você pode identificar que aquele paciente ali, ele precisa de um apoio psicológico, então você vai lá e vê uma avaliação psicológica para esse paciente, ou esse paciente está passando por um conflito familiar que está interferindo em alguma patologia clínica dele, que ele precisa de uma intervenção de um assistente social. Você vai lá e solicita uma avaliação de um assistente social. Então, assim, é uma forma de também estar encaminhando, né? Um exemplo de planejamento assistencial. O paciente, aqui é o nosso exemplo. Vamos supor que temos um caso de um paciente pós-AVC hemorrágico, acamado, totalmente dependente dos cuidados de enfermagem para AVDs. Atividades diárias, né? Atividades diárias. Então, a gente tem um paciente que passou por um AVC. Esse paciente ele teve um AVC. Se eu estou dizendo, se o caso está me dizendo que esse paciente é acamado e ele é totalmente dependente dos cuidados de enfermagem para atividades diárias, esse paciente ele ficou sequelado, né? Esse paciente ficou com sequela. Ele é acamado, ele não deambula, então ele é um paciente sequelado pós-AVC hemorrágico, tá? Como que seria um plano assistencial para esse paciente? O que eu posso intervir no sentido de fazer e ajudar? Eu posso dar o banho no leito, eu estou fazendo, né? Eu posso aferir sinais vitais, eu posso realizar mudança de decúbito, eu posso realizar exercícios respiratórios, auxiliar, né? Em exercícios respiratórios. Eu posso estar elevando a cabeceira desse paciente, geralmente a gente coloca a 30 graus, né? O que eu posso estar orientando esse paciente? Qual é a parte de orientação que eu posso estar fazendo com esse paciente? Acerca da patologia e do tratamento, né? Quanto à necessidade de movimentação ativa no leito, rotina de visitação familiar, eu vou estar fazendo uma orientação relacionado à doença, relacionado ao tratamento dessa patologia, relacionado à importância desse paciente ter uma vida ativa mesmo que no leito, né? De estar fazendo uma fisioterapia, de estar se movimentando para evitar outras patologias que possam surgir, que geralmente surgem, né? Inclusive com pacientes acamados. Então eu preciso que esse paciente ele realize uma movimentação ativa no leito. E a importância da rotina, né? Da visita domiciliar, da visita familiar. Obviamente que com os cuidados devidos, né? Mas é importante, né? Tá existindo esse vínculo familiar, porque o paciente, quando ele fica acamado, é completamente, tipo assim, é outro mundo, né? É uma adaptação não só para o paciente que não deambula mais,
como é uma adaptação para o familiar, que tinha aquele paciente deambulando e não tem mais. Então, é uma adaptação mútua, né? Então, é difícil, não é fácil. Eu trabalho com home care e, geralmente, a gente pega pacientes que eram normais, digamos assim, e que, porventura, hoje dependem de uma assistência no domicílio. Então, a gente vive na pele essa situação do paciente que andava, não andar mais, que falava, não falar mais, o paciente que se alimentava pela via aérea, pela via oral normalmente, hoje se alimenta por sonda introduzida em via aérea, ou por gastrostomia no estômago, ou por uma gastrostomia, fugiu a palavra, meu Deus do céu, endoscópica peristáltica, que é a PEG que a gente chama, gastrostomia peristáltica endoscópica, que é a PEG que a gente chama. Então, assim, depende muito de ambas as partes nesse sentido da adaptação, e é uma adaptação para o profissional que não trabalha com isso, que passa a trabalhar também, né? Porque você está ali acostumado com rotina de plantão de pacientes, de vários pacientes, e você vai para um plantão que você vai toda vez cuidar do mesmo paciente. Você cria vínculo, enfim, eu poderia ficar aqui falando horas sobre home care. A parte do plano na parte do plano assistencial no sentido da supervisão. Observar a frequência e padrão das eliminações vesico-intestinais, o padrão do sono, sinais de infecção, sensação álgica. Esse paciente, ele reclama de dor, ele tá com seu ritmo intestinal normal, ele está evacuando com que frequência, qual a consistência dessa evacuação, ele está urinando bem, ele está ingerindo, ele está tendo ingesta hídrica satisfatória, está urinando de forma satisfatória, essa urina está com coloração alterada, tem odor, esse paciente possui algum sinal de infecção, esse paciente está dormindo bem, ele consegue dormir à noite. Então, tudo isso é um plano assistencial no sentido de supervisão. E de encaminhamento, como eu te falei, tem um errinho de digitação aí na palavra psicóloga. Como eu falei, né, a gente pode estar solicitando a avaliação de um psicólogo, de um assistente social, de um nutricionista. Podemos sim. A gente tem algumas restrições quando a gente vai para o âmbito... Como que eu vou explicar? Para cada município. Por exemplo, eu trabalhei em Ilhéus, sul da Bahia. Eu trabalhei em Ilhéus em média e alta complexidade, num PA 24 horas, que é tipo uma UPA, digamos assim, só que o PA 24 horas é por bairro, é a mesma coisa de uma UPA. Trabalhei em SAMU e trabalhei numa unidade de saúde. Nessa unidade de saúde que eu trabalhava, que eu era enfermeira de PACS eu tinha 2 vínculos, né, como enfermeira de PACS e como coordenadora dessa unidade, eu podia prescrever exames, por exemplo, ultrassonografia para gestante, que o programa já cobre, mas, por exemplo, um raio-x eu poderia solicitar, o município aceitava, né? Então, assim, depende muito do município. Por exemplo, aqui em São Félix, teve um período que o enfermeiro, nem a ultrassom, nem a ultrassom, que é do programa, né, nacional da gestante, ele está no caderninho da atenção básica, ele está dentro do nosso exercício profissional, da nossa lei, mas teve uma época que aqui foi vetado e que só quem podia solicitar ultrassonografia era o médico. Então, assim, depende muito de município, né? Da cultura do município, da situação do município, da quantidade profissional que o município tem, porque imagine um município que tem trocentos enfermeiros, todo mundo pedindo tudo, né? Eles também restringem, às vezes, por conta disso. Mas a gente geralmente consegue encaminhar para a avaliação. Se eu identifico aqui em São Félix, por exemplo, por inúmeras vezes eu solicitei avaliação psicológica para algumas gestantes que engravidavam, não queriam o filho, aí entrava naquele momentinho ali de que eu quero filho, não quero, aceito, não aceito, e minha outra filha, minha família, e o meu marido não me quer, enfim, eu solicitava uma avaliação psicológica.
Ah, mas existe um conflito familiar. Isso eu vivenciei em Deus, eu vivenciei um conflito familiar de uma gestante, dela me contar absurdos. Eu tive que intervir de que forma, solicitando que a assistente social fosse até o domicílio. Eu tenho uma paciente desnutrida, eu solicito uma avaliação da nutricionista. Então, assim, a gente pode estar encaminhando o paciente, sim, tá? Então, no final, no frigir dos ovos, como no linguajar, no final, afinal de contas, qual é o objetivo da gente planejar essa assistência? Por que essa assistência de enfermagem ela tem que ser planejada? Porque a gente tem uma meta, né? A gente tem um objetivo para o paciente, que é um prognóstico bom. Para algumas situações e patologias é um prognóstico de cura, né? Vocês vão concordar comigo que tem algumas coisas que o paciente vai ser curado, então é um prognóstico de fato de cura. O nosso objetivo da nossa prestação de assistência de cuidados é que esse paciente cure. E existe um prognóstico que é de, como eu posso falar para vocês, de manutenção da vida. Eu usaria esse termo, manutenção da vida, que é o caso de uma paciente de home care que eu tenho. Por quê? Porque a depender da doença, da patologia, serão doenças progressivas e degenerativas. Então a gente não vai conseguir com que esse paciente se cure, mas a gente vai conseguir retardar e atrasar, né, essa progressão dessa paciente. Com certeza a gente vai conseguir. E a gente vai conseguir também, no caso de cuidados paliativos, né, tentar manter aí uma manutenção da vida até o momento, o máximo que a gente puder, né, nesses cuidados paliativos. E a prescrição de enfermagem? O que é a prescrição de enfermagem? Configura um roteiro diário, ele tem que ser aprazado, que coordena as ações da equipe de enfermagem junto aos clientes. Tá, eu tenho uma prescrição feita por um enfermeiro, aprazada pelo enfermeiro. Professor, a gente não apraza a prescrição médica também. A gente apraza a prescrição médica também, mas a gente apraza a nossa prescrição também. Tá? Clientes também saiu erradinho aí, gente. Digitando, preparando a aula assim, tipo, super rápido. Mas é assim mesmo. Desculpem os erros, eu vou estar corrigindo. Corresponde à dinamização do plano assistencial, né? É dinâmico, sempre uma prescrição de enfermagem, geralmente ela é dinâmica. Deve-se enumerar as ações para melhor sistematizá-las, né? Assim como o médico, na hora de prescrever, coloca 1, dieta livre, 2, dipirona CN, por aí vai. Traduzem a ação correspondente ao nível de dependência de enfermagem. Então, a gente vai ter uma ação para ser executada, prescrita para ser executada ao nível de dependência de enfermagem. Então, eu vou ter ali uma ação que geralmente vai ser executada pelo técnico de enfermagem. Eu estou dizendo que eu não vou executar a minha prescrição, que eu não posso, não. Posso, mas geralmente eu vou estar prescrevendo para o técnico realizar. Tá certo? Orienta-se a utilização de verbos no infinitivo, por exemplo, né? No sentido de fazer, aplicar, executar, administrar, pesar, mudar, no sentido de ajuda, acompanhar, auxiliar, permitir, no sentido de supervisão, observar, controlar, avaliar, supervisionar, e no sentido do encaminhamento, né? Encaminhar, levar, conduzir. A prescrição, ela deve ser concisa, clara e específica. Gente, não adianta a gente ficar ali viajando, né? Eu tô com um paciente que tá com... Deixa eu ver uma coisa assim, bem nada a ver, que vocês vão me compreender. Eu tô com um paciente que tá com dor de cabeça. O paciente não tem nada, só tem dor de cabeça, tá com cefaleia. Aí você vai lá e coloca na prescrição de enfermagem, mudança de decúbito a cada 3 horas. Pra quê? Né? A prescrição ela deve ser concisa, clara e específica para o quadro do paciente. Isso é meio que óbvio, né? Mas eu tinha que falar e tinha que explicar aqui. Sempre checada quando realizada. É importantíssimo vocês checarem, porque hoje o que vale para a gente é o registro. O que vale é o registro, certo?
Se eu não checo a minha prescrição, ou se eu não checo o que eu realizo, para mim, você pode ter realizado. Mas para mim que não vi ou que não realizei, não foi feito. Ah, professora, isso vale para uma medicação venosa? Vale. É perigoso, perigosíssimo. Porque já pensou, você vai lá, faz uma dose de morfina, não checa, aí o outro técnico ou o enfermeiro passa e vê e vai lá e faz de novo. Já pensou? Chequem o que vocês realizarem durante os estágios de vocês. Chequem, certo? Chequem o que você realizou. Você. Não cheque nada realizado por colega nenhum seu. Nunca cheque nada realizado por colega nenhum seu. A professora é meu amigo e irmão, pode ser sua mãe. Não cheque. Não foi você que fez. Você vai checar uma coisa, você vai responder por uma coisa que não foi você que realizou. Já pensou se um coleguinha seu pega lá uma agulha e, porventura, para realizar uma medicação, porventura, essa agulha estava contaminada com alguma coisa, sei lá, veio com defeito de fábrica, não sei. E ele foi realizar a medicação, ele fez a técnica certinha, pegou a agulha lá, tal, não encapou, tal, realizou, administrou, desprezou, e aí esse paciente entra em sepse. E aí vai se investigar e puxa daqui, puxa dali, se descobre que foi porque tinha um veneno na ponta da agulha que realizou e você checou. E aí? Entenderam? Nem sempre está nas nossas mãos, né? Quando forem realizar um procedimento, avaliem, reavaliem, ou avaliem de novo e reavaliem de novo, sempre, tá? Anota-se observações dos cuidados prestados e não prestados. Eu preciso checar, que é passar um traço no que eu fiz, e bolar o que eu não fiz. Tudo que eu não faço, eu tenho que dizer por quê. Tudo que eu checo, eu tenho que dizer que eu fiz, tá? Vamos lá. Eu trouxe para vocês um exemplo de prescrição. Esse é o exemplo também, esse exemplo é ainda daquele senhor do AVC que eu estava falando, do AVC hemorrágico que eu estava falando no início. Vamos lá. Aferir sinais vitais de 6 em 6 horas, às 12, às 18, às 24 e às 6. Orientar quanto à necessidade de movimentação ativa no leito, nas 24 horas. Eu preciso que alguém vá lá orientar. Alguém. A professora toda hora não, gente. Durante as 24 horas, alguém tem que ir lá lembrar o paciente. Ah, mas ontem a técnica falou. A cada 24 horas. Deu 24 horas, muda tudo. Muda tudo. Muda o enfermeiro de plantão, muda o médico, muda o técnico, muda tudo. Tá? Supervisionar as eliminações vesico-intestinais quanto à quantidade e aspecto nas 24 horas. Então, quando o paciente evacuar, você vai lá e vai verificar nas 24 horas, certo? Elevar a cabeceira a 30 graus nas 24 horas. Quando tiver necessidade, você vai levar a cabeceira desse paciente durante, né, as 24 horas do plantão. E aqui, gente, eu trouxe um modelo para vocês de uma prescrição minha, tá? Essa paciente, ela é minha. É uma paciente minha, do Home Care, uma das pacientes que eu acompanho no Home Care em Santa Maria. Essa prescrição, inclusive, é desse mês. Se vocês observarem, é uma prescrição no modelo já de sistema, tá? A gente na empresa tem um sistema onde a gente lança e aí essa prescrição ela vem pronta pra gente. Aferir sinais vitais, manhã, tarde e noite. Por que não tá de horário? Porque essa paciente minha, ela é hipertensa, ela é diabética, mas ela tem, como é que fala? Ela não tem nada alterado, ela é super controladinha. Então eu só coloquei manhã, tarde e noite pra gente manter, né? Quando acontece dela alterar alguma coisa, aí eu vou lá e altero a minha prescrição, tá? Aplicar AGE em regiões interglútea, genital e proeminências ósseas, conforme prescrição médica. Por quê? Porque a médica que trabalha comigo no Home Care, ela prescreveu o AGE para paciente. O AGE é um óleozinho
que aqui o povo chama muito de óleo de girassol, mas não é só girassol, são outras coisas também junto, tá? É, que, que a médica prescreveu que previne, como tanto previne quanto como trata lesões. No caso dela é para prevenir, ela é uma paciente que não tem nenhuma lesão, graças a Deus. Eu até recebi ela com lesão, mas hoje ela não tem lesão nenhuma. Tá? Realizar a higiene oral dessa paciente 3 vezes ao dia, né? Essa paciente, ela é acamada, ela é muito atrofiada, membro superior principalmente. Ela faz uso de gastrostomia. Ela tá com atrofia assim bem severa na perna direita, a esquerda ela ainda movimenta mais um pouquinho. Enfim, eu cuido dela há exatamente, hoje são 14, exatamente 3 anos e 1 mês. Recebi ela com lesão, recebi ela muito dopada. Hoje, graças a Deus, ela tá outra pessoa. Massagem de conforto com hidratante de 8 em 8 horas, tá? Para essa paciente relaxar, né? Vamos lá. Mudança de decúbito de 2 em 2 horas, porque ela não tem lesão. Tem 3 anos que eu tô com ela nunca abriu ferida, por causa disso aí, ó. Ave, professor, esse tanto de vezes as meninas muda. Muda, e se uma no plantão não fizer, quando a outra pegar, que recebe ou a região trocantérica mais hiperemiada, ou já me fala logo, Amanda, aconteceu alguma coisa, porque a paciente está aqui assim. Veja aí quem é que não está mudando, não sei o que, vamos lá, a gente faz reunião e realinha e o negócio funciona. Porque o segredo para lesão em paciente, né? Eu não digo lesão cirúrgica, não digo lesão peristoma, que ela já teve. Quando ela tem extravasamento de dieta, ela faz lesão peristoma. Mas fora isso, nunca abriu. Lesão nem sacral, nem tocante, nem calcâneo, nada. Graças a Deus. Observar características e quantidade das dejeções, né? Observar o débito urinário. Realizar banho de aspersão diário. Banho de aspersão diário. Ela não tomou banho no leito, não. Ela não é acamada, não. Foi uma das primeiras coisas que eu consegui mudar. Quando ela veio pra gente, ela tomava banho no leito. E eu consegui. A gente botou uma cadeira de roda, botou ela no banheiro e dá banho no banheiro. E ela é bem atrofiada, os membros inferiores, mas mexe um pouquinho, tenta ajudar o mínimo do mínimo, mas é o que a gente... É uma forma de tentar fazer o paciente se sentir útil, gente, de alguma forma, sabe? As evacuações dela também, as dejeções dela são no banheiro. Ela tem um horáriozinho dela, coloca ela na cadeira de banho, leva pro banheiro, tá? Realizar o curativo em região perigastrostomia, né? A região ali do ósteo, né? Peristoma. O curativo com soro e oclusão com gás e micropore. Esse é um curativo simples que a gente realiza. Eu pedi aí para aumentar a quantidade recentemente, porque ela teve um período que ela teve extravasamento de dieta, estava precisando trocar curativo o tempo inteiro. E aí a gente conseguiu aumentar essa quantidade de curativo dela. Vocês veem que só tem soro e gase, a gente no momento não usa. Às vezes a gente usa aquele, quando a gente vê que está começando o hiperemia, a gente usa o AGE na região peristoma, no ósseo, porque ele também ajuda na cicatrização, mas não tem nenhum medicamento em si no curativo dela, tá? Lembrando que curativo, lesão, é coisa do enfermeiro. Não vou dizer que é privativo, porque tem médico que procura saber, entende, estuda e tal. Mas quem gostar da área pode se aperfeiçoar assim e deslanchar nesse sentido assim. Eu tomei um curso em agosto, fez 1 ano agora, agosto do ano passado, com enfermeira o curso foi em Conquista com enfermeira de São Paulo. Gente do céu, a mulher é
top das galáxias, como fala. Muito, 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 muito boa. A mulher domina tudo de curativo. Então, assim, é excelente, sabe? Muito boa mesmo. Que cobertura que vai usar, se vai usar, por exemplo, uma placa de hidrocoloide, se vai usar PHMB, solução de PHMB. Ah, não, vamos tratar essa lesão com ozônio. A mulher é muito boa. A mulher mostrou imagens de lesões de câncer que você fica assim, meu Deus, é impossível e é possível, sabe? Maravilhoso. Troca de fralda no banho quando necessário, né? Aplicar creme de barreira e aplicar dexbepantol após a higiene íntima, porque no tempo, geralmente no tempo quente, né? Ela transpira bastante. E aí acaba assando, igual criancinha, né? Igual bebê. Então eu trouxe esse modelo de uma prescrição minha, até inclusive desse mês, né? Da semana passada, início do mês, para vocês estarem vendo de fato um modelo, tá? A quem compete o planejamento de enfermagem? O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente, entre outras atividades, o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação do serviço de assistência de enfermagem. Isso está no Decreto 94.406, de 8 de junho de 87, que regulamenta o nosso exercício profissional, né, no seu artigo 8. Então, assim, eu queria deixar para vocês que vocês fossem começando desenvolver, né, digamos assim, começando a desenvolver já essa prescrição de enfermagem para os pacientes de vocês, para o caso de vocês, tá? A princípio eu ainda não vou dar uma data para entrega, nada por enquanto, tá? Mas eu vou solicitar a entrega a posterior disso, porque tem um diagnóstico de enfermagem como atividade do AV2, tem a depois do diagnóstico eu pedi a implementação, não é isso? Aí vem o planejamento, né, a prescrição de enfermagem, e ainda falta a evolução de enfermagem para a gente conseguir fechar direitinho tudo do processo, né? Então, assim, vocês já podem estar rascunhando, né? Quem quiser já ir fazendo, porque eu vou deixar para cobrar o, a prescrição de enfermagem junto com a evolução. Aí vocês me entregam uma coisa só, prescrição e evolução, tá? Lembrando que tudo que eu falei, né, aqui, quem é que executa, professora, todas essas ações que você colocou na sua prescrição? São os técnicos de enfermagem que estão no domicílio. Eles que executam todas essas ações e vão checando, tá? Tudo que tá prescrito que eles vão realizando, eles vão fazendo e vão checando. Tá aqui, né, a prescrição da paciente, está com o nome da paciente, porque tem um consentimento, né, dela, assim como da família, e é uma prescrição minha, né? Não copiei nenhuma prescrição, é uma prescrição, como vocês podem ver, tá aí carimbada e assinada por mim, tá? Obrigada. Então, assim, deixando claro novamente, não vou postar roteiro sobre prescrição de enfermagem ainda. Vou postar o roteiro quando eu for cobrar a prescrição junto com a evolução. Como eu ainda não dei aula de evolução para vocês, eu vou deixar para cobrar junto. Lembrando que eu pretendo fazer outra aula com estudo de caso para a gente ver a parte das intervenções de Knock, né? Que vocês tiverem, alguns alunos entraram em contato comigo e me pediram. Então eu vou estar fazendo essa aula ainda online com vocês. Eu não sei se é a próxima, tá? E depois que eu concluir a aula de evolução, aí eu vou estar pedindo para a conclusão para a gente fechar a V2, que vai ser justamente prescrição de enfermagem e evolução de enfermagem, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá?
Uma ótima noite para vocês.